Boa noite, Panzi. Boa noite, Damião. Um abraço pra você, pro Xará, o Panzi e para quem nos acompanha aqui na grande resenha da Itatiaia. É um produto da Rádio de Minas. A Rádio de Minas. Eu gosto quando você fala isso é bom. Eu te falei aqui, uma escala logo na abertura, uma escala em São Paulo. Na verdade, quando a gente viaja para Assunção, para Argentina, a escala sempre é em São Paulo. Exato, né? exato. Mas só que essa escala é para dar uma parada, fazer um jogo e depois viajar de novo. Exato. Ô Damião, diferentemente do Racing, né? Daqui a pouco até vou atualizar. Como é que tá a situação? Você tá vendo aí o Racing, como é que tá a peleja Tô aí? acompanhando aqui, ó. Tá 1-1. Acabou de empatar. Acabou de empatar. Mura empatou para o Racing. O Coelho fez aos 29 do primeiro tempo e o Mura marcou aos 20 do segundo tempo. Isso é na casa do São Lourenço. São Lourenço 1, Racing 1, campeonato argentino. Então, por que eu tô falando isso e repercutindo isso? Enquanto o Racing vai jogar a partida hoje, tá fazendo essa partida hoje, diferentemente o Cruzeiro vai jogar na quarta-feira, né? E aí tem aí uma questão do Cruzeiro avaliar. Nós estamos trazendo essa dúvida ao longo dos dias, né? O Panzi também colocando o posicionamento dele em relação ao que fazer, de colocar um time titular, um time reserva, dá sentido também de jogo para alguns atletas que não vêm atuando regularmente, e eu vou citar esses jogadores aqui na grande resenha até para colocar um pouco de verdade aí em relação a esses jogadores. O Barreal não vem sendo titular, né? Teve um problema no tornozelo. O Wallace teve aquela questão física que saiu do jogo do Flamengo. O Lautaro teve um problema aí físico, ficou de fora de alguns jogos, fez aí uma janela, a penúltima janela da data FIFA de trabalho na Toca da Raposa para se recuperar. Então, sinceramente, Damião, o sinal tá marcando 7 horas. Sinceramente, eu acredito que o técnico Fernando Diniz, ele sabe desse compromisso que ele tem contra o Corinthians, que é um jogo importante, até falando de G7, mas eu acho que para deixar esses caras bem na parte de jogo, física, na parte também de entrosamento, de ritmo, não que ele vai jogar o tempo todo, mas eu acho que ele vai colocar alguns desses atletas que eu até mencionei. Eu confesso pra você que eu tô tentando buscar aqui, entender, mas eu ainda não entendi. Eu queria saber de você, se você tem a informação, se o Cruzeiro tentou e a CBF que barrou, por que esse jogo de quarta-feira não é hoje? Por que não tá acontecendo hoje? Corinthians não tem jogador na seleção brasileira, Cruzeiro também não tem, ou seja, não tem desfalques pro jogo, não tem desfalque para poder fazer esse jogo hoje. Corinthians, a última vez que jogou foi no dia 9, perdeu no Barradão para a equipe do Vitória. Cruzeiro, a última vez que jogou foi pro Criciúma. A Vitória também no dia 9, no sábado, semana passada, venceu por 2-1 no Mineirão. Por que esse jogo não tá acontecendo hoje? O Corinthians ganhou do Vitória, né? Ganhou 2-1 no Barradão. Teve gol do Depay, enfim. Pois é, a informação que tem é que esse jogo não poderia ser pra frente por conta de data. E pra trás porque o Corinthians também tem alguns jogadores nas seleções, né? O gol do Corinthians foi do Depay e do Yuri Alberto. Isso. O Alejandro marcou para a equipe do Vitória 2-1 para o Corinthians. Eu tô perguntando isso, sabe por quê? Porque atrapalha muito o Cruzeiro. Isso atrapalha muito. No caso, por exemplo, do Atlético que vai disputar Libertadores, o jogo do Atlético contra o Botafogo não acontecer, algum jogo, é muito lá na frente ainda. É muito lá na frente. E o Atlético tinha um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, tinha que pagar esse jogo. Então usou esse final de semana para pagar esse jogo. Poxa, por que não usou esse final de semana para jogar a partida contra o Corinthians? Porque o Corinthians tem 3 convocados. Aí se sentiria prejudicado. Aliás, não dá para saber nem se ele vai contar com os convocados pro jogo quarta também. Porque tem rodada de eliminatório, o jogo é de quarta de manhã, né? Exato. Quarta às 11 da manhã. É porque eu tô falando que o Corinthians não tem jogador na seleção brasileira, mas tô esquecendo das outras seleções. Exato. Ele tem o Félix Torres convocado, ele tem o José Martínez, ele tem o Ángel Romero. São jogadores importantes pro Corinthians, mas assim, eu fico em dúvida mesmo, se quarta-feira eles estarão disponíveis. Essa é uma pergunta, se quarta-feira eles poderão jogar. Porque se eles não estiverem... E o que é mais importante para a CBF? Não, porque... Raciocina comigo. Time dela, um afiliado dela numa final de Copa Sul-Americana, o que é mais importante para a CBF? Ela tem que dar todo o suporte possível pro clube que tá numa final dessa. A Federação Argentina deu. É o que eu tô falando, o Racing tá jogando hoje. Não, o Racing não vai jogar quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro no sábado. O Racing tá jogando hoje.
Por que o Cruzeiro vai ter que jogar quarta-feira contra o Corinthians e não jogar essa partida hoje? Queria ter uma resposta aí, se alguém do Cruzeiro estiver ouvindo aí, eu sei que tem suas fontes aí, ó. Você é rápido nesse trem aí, seu zap ali já tá pipocando aí. O Félix Torres... Já estão te respondendo já, não? Deixa eu ver. Ô Álvaro, o Félix Torres, zagueiro do Corinthians da seleção do Equador, ele joga dia 19 às 8 da noite contra a Colômbia, lá na Colômbia. O Corinthians e o Cruzeiro é às 11 da manhã do dia 20. Então ou seja, não vem. Ele não vem. Não vem. O Ángel Romero, do Paraguai, ele joga na Bolívia, às 5 da tarde. Não vai jogar. Não vem. 11 horas da manhã. E o Martínez da Venezuela joga em Santiago, no Chile. Não vai às jogar. 21 horas. Então não vai jogar. É isso que eu então tô não falando. justifica. Não muda nada. Não mudaria nada na história do Corinthians. Na fila do pão. Na fila do pão. Não mudaria nada. O Cruzeiro não tem. E outra coisa, posso falar outra coisa? O que o campeonato é da TV Globo, não é? O que tá passando agora, 5 horas da tarde, o horário que passa o futebol? Eu, sinceramente, eu não sei. O que tá passando? Nada justifica. Poxa, imagina um Cruzeiro e Corinthians agora pro Brasil inteiro. Nada justifica. Um Brasil e Corinthians 4 horas da tarde no domingo. Você quer um produto melhor do que esse? Pra você que compra e investe no futebol? Então a televisão que quer? Não acredito que a televisão vai querer trocar o domingo 4 horas da tarde pra quarta-feira 11 horas da manhã. Um horário que não se assiste o futebol. A gente assiste, já tá começando a adaptar no domingo, 11 horas da manhã. Mas numa quarta-feira, 11 horas da manhã, o cara vai acordar e falar que assim, já acabou o jogo. Domingo, 11 da manhã, não é jogo de TV aberta. Não é verdade? Não é. Porque apesar de não ser TV aberta, é o campeonato dela, né? É no pay-per-view, a gente até entende. Quando a televisão, e eu não sou contra, porque a televisão ela paga muito caro. Também não sou contra, não. Ela paga muito caro para ter os direitos dela. Escolhe. Esse negócio de, a televisão coloca o horário. Claro que vai colocar, ela comprou isso. Você quer colocar o quê? O meu horário? Ué, então vai lá e paga. Se você quer que coloque o seu horário, vai lá e paga. Você quer que o time tenha os jogadores que o Cruzeiro tem, que ganham dinheiro, mas não quer que a televisão pague caro? Então isso aí não tem como brigar. Agora, esse de hoje, eu confesso pra você, meu zap tá aqui, ó, nada. Chegou nenhuma mensagem até agora. O seu já chegou, não? Não. Então. Alô, Alexandre Matos. Alô, Pedro Júnior. Alô, Pedro Lourenço assiste, ouve aí, Tatiaia direto. Tem alguma resposta do Cruzeiro pra isso? Por que esse jogo não é hoje? A televisão que não quer, o Cruzeiro que não quis, o Cruzeiro não deixou passar batido, foi o Corinthians que insistiu. O que aconteceu para esse jogo não ser hoje e ser na quarta-feira antes da viagem para Assunção? Eu acho que teve aí um papel aí da CBF, né? Porque esse jogo seria à noite e aí ela puxou esse jogo para cedo, puxou esse jogo para cedo. Para que o Cruzeiro chegasse até às 11h59, que aí é uma data limite que a Conmebol impõe que a delegação chegue ao país. Passar o jogo de quarta à noite para quarta de manhã, eu entendo. É pro Cruzeiro chegar no Paraguai. Senão não chegava. O questionamento é por que o jogo não foi nesse final de semana. Porque quarta-feira às 11 da manhã, os selecionáveis do Corinthians não vão chegar, cara. Ou se chegaram, vão chegar estrupiado. Não vai jogar. Não vai jogar. E o Cruzeiro não tem jogador em seleção. O Cruzeiro não perdeu jogador importante. Então poderia ser um jogo domingo às 4 da tarde, Corinthians e Cruzeiro na Arena Corinthians. Dentro de uma logística, mesmo se o Cruzeiro tivesse jogadores, seriam jogadores que seriam poupados. Porque o Cruzeiro não vai colocar o time principal dele para jogar na quarta-feira. Ou vai? Vamos já entrar no time aqui. Atlético Paranaense não foi um jogo isolado ontem? Isso aí, é por isso que eu tô falando. Né? Por que você não... Gente, e esses não contaram com um monte de selecionáveis. E tem uma história que a gente não tá lembrando. Os dois poderiam ser finalistas da Copa Sul-Americana. Tanto Cruzeiro quanto Corinthians. E o Corinthians não é queridinho, gente? Corinthians, na TV aberta, domingo, 4 horas da tarde, não querem não? Querem o quê então? Porque se fosse contra um time menor, ia falar que não vai colocar um jogo desse 5 horas da tarde no domingo. Algum motivo tem, eu desconheço. Eu desconheço, gostaria muito de saber. Até para poder informar, porque... Deve ser bom o motivo. Eu acho que a maioria daqueles que estão nos ouvindo neste momento deve estar pensando a mesma coisa, deve estar descobrindo lá. Por que esse jogo não é hoje, 5 horas da tarde? Mas vamos falar do jogo aqui agora. Vamos. Vai com o time principal ou não vai? Mesclado. Meio barro, meio tijolo. O principal é impossível. Você não tem Caio Jorge, Matheus Pereira, Veron, tudo suspenso. Tudo suspenso, é verdade. Podia ser mais suspenso, porque a lista era 14, né? Então, assim, por exemplo, o Cássio estava pendurado. Alguns deles forçaram até o amarelo lá contra o Criciúma, né? O Matheus forçou, que a gente viu lá, e falou, dá um amarelo aí que eu não quero jogar contra o Corinthians, não. Os 3 forçaram. O Gabriel Veron também, ele foi amarelado. Aos 48 do segundo tempo. É por isso que eu fui ver na súmula. Eu também não vi. Eu já tinha descido pra zona mista. Não vi também. O Damião tava ancorando a jornada, eu já tinha descido pra zona mista. Então, o Caio Jorge, Matheus Pereira e o Gabriel Veron estão fora e seguem pendurados Cássio, Marlon, Kaique, Ramiro, Peralta, Vitinho, essa turma tá toda
pendurada. Um detalhe importante é que o Cruzeiro está fazendo um movimento de levar todo mundo para São Paulo e depois para Assunção no sentido de coletividade, de grupo, de união, de mostrar que todo mundo é importante, tem sua importância no grupo. Então essa é uma decisão do Cruzeiro pensando nesses 2 jogos, Damião. E aí tá certíssimo, é o que a gente acabou de falar, não vai mudar nada na fila do pão você deixar 4, 5 jogadores em Belo Horizonte. Já tem o voo fretado, já tá tudo preparado lá, a logística toda montada, leva todo mundo pro cara tá lá no estádio. Às vezes ele não vai participar do jogo, obviamente não vai participar do jogo, mas ele fez o time chegar até ali. Ele é do grupo, ele é do elenco, todo mundo tá mais unido. Essa união agora é importantíssima, porque mentalmente também você ganha um jogo desse, viu, Edu? Não, final de campeonato, então. Não é verdade? Nossa senhora, a parte mental conta muito. A gente falava isso no bloco anterior a respeito da final da Libertadores. Você não tenha dúvida que vale tudo pra final da Sul-Americana. Pegar um time argentino numa final, eu ouvia o Emanuel Carneiro, um abraço pro nosso eterno chefe, dentro da mesa redonda de vocês. Pegar um time argentino numa final nunca é fácil. Melhor é que não vai ser na Argentina, vai ser em Assunção, no Paraguai. E a distância de Assunção para Buenos Aires, eu nem sabia, eu achava que era mais perto. Eu achava que a distância era muito diferente de Buenos Aires para Assunção e de Belo Horizonte para Assunção. Eu achava que era o dobro, praticamente. A diferença é 400 quilômetros, são 400 quilômetros. Então não é tanta coisa assim. E aí é importante dizer também que o Cruzeiro segue a venda de ingressos para esse torcedor que ainda não adquiriu, né? Que ainda quer viajar, porque muita gente está deixando também para a última hora. A gente sabe que muita gente deixa para a última hora. Então tá lá no WhatsApp, ó, 31 4000 2161, 31 4000 2161. Você pode comprar seu ingresso ainda para viajar para Assunção. Detalhe importante, Damião, nós falamos aqui do Cruzeiro levar todo mundo, e aí o Cruzeiro também se preparou, né? A gente que vem acompanhando dia após dia esse trabalho que é feito na diretoria do Cruzeiro, o presidente, né, o Pedrinho, com o CEO Alexandre Matos, todo mundo organizou para que o Cruzeiro tivesse o melhor. Então vai em voo fretado, depois segue de São Paulo para Assunção em voo fretado. Tá sendo feito aí um trabalho também importante para que os jogadores tenham aí esse, não vou falar que é regalia, qualidade. É uma qualidade para ter um melhor descanso. E a turma faz ali o recovery que é uma recuperação no avião, tem um espaço melhor. Tudo isso é pensado para ter o melhor desses atletas, já que tem essa partida na quarta-feira. E ficam mais à vontade também, né, Edu? Ficam mais à vontade, o cara fica muito mais à vontade, o voo fretado, o cara fica mais tranquilo, ali é o grupo dele. Não vai ter conexão, não tem, vai direto, vai tranquilo. São Paulo, Assunção, né? O Cruzeiro vai gastar o quê? Umas 3 horas de São Paulo, Assunção, aí, né? Umas 3 horas. Então chega lá bem antes do horário previsto de estouro para Conmebol, porque tem que chegar até as 23h59, mas chega lá bem antes, chega tranquilo. Deve sair de São Paulo o quê? Por volta de 2, 3 horas da tarde? Um pouquinho mais tarde, acho que deve sair. 5 horas. Deve ser por aí, deve ser o horário que o Cruzeiro vai sair. Aí vai dar tempo de, né, almoçar, dá tranquilo. Tempo. Olha só, detalhe importante, Damião, Panzi e quem nos acompanha. Inclusive tem essa matéria no itatiaesporte.com.br. O Romero deu uma entrevista ao Jornal Olé da Argentina e ele fez algumas revelações sobre o Fernando Diniz. Eu vou até abrir aspas aqui pro Lucas Romero, que é capitão do Cruzeiro, né? Ele disse, o Fernando Diniz vive o futebol assim, 100% todos os dias. Fazia tempo que eu não treinava tanto como ele faz. No Brasil, eu costumava fazer trabalhos curtos, porque não há tempo diante da quantidade de jogos, mas ele trabalha e repete muito. É um treinador que tenta tirar o melhor de cada jogador e foca muito na pessoa. Ele quer fazer você vencedor e isso é para mim muito importante. Concordo muito com esse tipo de coisa. Ele diz que vive todos os dias como se fosse o último, porque não sabe o que pode acontecer amanhã. Olha pra você ver, e isso é muito legal, né? A entrega do cara, a entrega dele profissionalmente para poder chegar ao que ele quer. E nesse caso é chegar à vitória contra o Racing. Vai ser um jogo difícil? Claro que vai ser um jogo difícil, mas pra ser sincero, eu acho que vai ser mais difícil pro Racing do que para o Cruzeiro. Eu acho que o Racing vai ter mais problema para enfrentar o Cruzeiro do que o Cruzeiro para enfrentar o Racing. Não estou desmerecendo o Racing, não estou desmerecendo. O Racing está em campo nesse momento, faltam 6 minutos para terminar o jogo, está jogando na casa do São Lourenço e está empatando o jogo por 1-1. Perdia por 1-0, está empatando por 1-1. O Racing está em campo diante do São Lourenço com apenas 5 titulares. 5 titulares. Ou seja, está preservando a maioria dos jogadores para a partida contra o Cruzeiro no próximo sábado. Exatamente. Eu acho que cada um tem sua vantagem. O Cruzeiro eu acho que tem jogadores mais decisivos, individualmente tem peças mais qualificadas, mas o Racing tem um tempo maior de trabalho do treinador, já a assimilação da ideia de jogo, tem um conjunto mais pronto
do que o conjunto, o coletivo, do que o Cruzeiro. Então acho que há um equilíbrio muito grande nessa decisão da Sul-Americana. Os titulares do Racing que estão em campo neste momento, o goleiro Arias, tem o Martirena, de Císari, o Sousa e o Salas. São jogadores do Racing que estão em campo neste momento e que são considerados titulares. O Cruzeiro está fazendo alguma preparação especial para esse jogo? Você falou aí da logística para poder viajar. Mas e a preparação psicológica, mental desse grupo? Porque venceu o último jogo contra o Criciúma. Bacana demais. Já deu uma melhorada bastante no astral, né? Melhorou. Foi a primeira vitória do Diniz brasileiro. Do Diniz no Campeonato Brasileiro à frente do Cruzeiro, né? Já deu uma melhorada. Preocupa, por exemplo, o jogo contra o Corinthians? O resultado do jogo contra o Corinthians pode influenciar ou não? O Cruzeiro pensa nisso no jogo contra o Racing? Ô, Damião, acho que o Cruzeiro está trabalhando naquela do jogo a jogo, né? Que é um discurso que todo mundo fala no futebol, porque sabe que são competições diferentes, né? O Cruzeiro depois vai fazer um jogo de Copa. O Campeonato Brasileiro, se for uma opção de poupar algum jogador, é uma decisão da comissão técnica com a diretoria. Então, uma coisa que está sendo muito falada dentro da Toca da Raposa é essa retomada da história da camisa do Cruzeiro, né? De vencedor, que é uma camisa pesada. E a gente que cobre, né, e viaja fazendo essa cobertura do Cruzeiro, sabemos muito bem disso, né? O Cruzeiro, quando vamos na Argentina, vamos no Uruguai, vamos no Chile, agora vamos voltar no Paraguai, estivemos lá no jogo do Libertad, há um respeito e uma admiração muito grande, né? Do próprio Racing em relação ao Cruzeiro. Recentemente o Cruzeiro teve uma reunião das diretorias e aí sentaram a diretoria do Corinthians, que ainda estava na disputa, do Cruzeiro, do Racing, do Lanús, e há um respeito muito grande, né? Conversava com quem esteve lá representando o Cruzeiro, há um respeito muito grande de toda a América do Sul em relação a esse atleta. Vamos trazer a palavra do Matheus Henrique, porque tem um vídeo feito pela Conmebol, é um trabalho já vendendo a partida, né? Colocando personagens do Cruzeiro, do Racing, e ele fala do papel preponderante do torcedor. Desde quando ele chegou ao Cruzeiro, é um novato, vamos colocar assim entre aspas, porque chegou agora com a gestão do Pedrinho, né, do Alexandre Matos. Também ele fala do papel do torcedor do Cruzeiro. Vamos acompanhar. Desde que eu cheguei no Mineirão, a média de público que eu vi foi de 45 mil para cima. Então, assim, do que eu posso dizer é sensacional. Todos os jogos em casa e fora de casa, eles sempre acompanham a gente, mas em casa principalmente, né, que é o nosso estádio, é sempre casa cheia. Contra o Lanús eles fizeram uma festa absurda, emocionante, que até quando a gente tá entrando ali emociona, né? Te dá aquele arrepio, aquela sensação de querer jogar logo, de querer ganhar, de querer fazer gol. Mas assim, pra mim tá sendo uma experiência incrível, esse carinho deles, principalmente comigo. Então que eles possam aí, dia 23, comemorar ainda mais. O Matheus Henrique. Deixa eu trazer números aqui. O Panzi gosta. Ele não é pautado em número o comentário dele, mas ele gosta quando a gente pode repercutir. Olha só. É o líder em bolas recuperadas do Cruzeiro desde agosto. 18 jogos, 16 como titular, 3 gols, segundo do time. 80 bolas recuperadas, 31 desarmes, 27 faltas sofridas, 17 dribles certos e uma nota no SofaScore de 7.14. É um jogador que a gente fala da criatividade dele, Damião, mas é um jogador também que tem um papel importante na marcação. E ele falou bem ali, né, com muita tranquilidade sobre essa decisão. Claro, a gente sabe da dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar. Quando eu falei a minha opinião sobre o Racing, eu vejo o Racing tendo mais problemas para vencer o Cruzeiro do que o Cruzeiro vencendo o Racing. Mas não significa dizer, gente, que o Racing vai ser fácil de ser batido, não. Não, pelo contrário, vai ser um grande jogo, é muito equilibrado. Eu só acho que o Cruzeiro é melhor do que o Racing. Eu acho que o Cruzeiro é melhor que o Racing. Se ele vai conseguir jogar melhor no dia, se ele vai fazer o que ele já conseguiu fazer em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, só não pode ser esse Cruzeiro que estava jogando agora, né? Porque apesar de ter, contra o Criciúma fez um grande jogo, não só venceu, como fez um grande jogo. Porque o primeiro tempo era para estar uns 3 pro Cruzeiro, né, no Mineirão. Sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum, uns 3 para o Cruzeiro. Tomara que ele consiga repetir uma partida produtiva, como ele fez, por exemplo, contra esse Criciúma. E o Matheus Henrique joga demais. Para mim, ao lado do William, são os dois jogadores mais regulares do elenco do Cruzeiro. Não estou dizendo que são os melhores tecnicamente, mas são os mais regulares. Constantemente eles jogam bem. O William teve uma queda de rendimento recente por conta da diferença de modelo de jogo do Fernando Diniz.
de um pouquinho de mudança de função, o que ele precisa fazer em campo, jogar sem a bola. Agora, o Matheus Henrique, cara, se precisar de jogar como primeiro volante, segundo volante, terceiro homem de meio de campo, tem boa finalização, boa presença de área quando o time tá atacando, dá dinâmica ao jogo, acelera o jogo quando precisa acelerar, joga tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Para mim é um jogador muito completo. E o Cruzeiro sabe, então, desse papel. Eu não sei se vai começar o jogo, tá? Por esse protagonismo aí do Panzi, sei não se o Matheus Henrique começa. Acho que pode ser um desses poupados. Acho que tem muita cara, viu, Damião? De William, de Matheus Henrique, e aí você vai tentando compor com alguns outros atletas, né? A verdade é essa. O próprio Cássio, apesar de ser aí hoje uma referência também no gol do Cruzeiro, para esse duelo no Corinthians, lá em São Paulo. Mas será na Arena começa. Corinthians? Será que vai poupar o Cássio? Sei. Eu acho que ele mesmo falaria. Não, Edu? Eu queria jogar esse jogo. O treino de amanhã e terça, porque o que eu tô falando? Não, porque o treino de amanhã e terça que vai definir, né? Ainda tem a janela de treino amanhã à tarde e a janela de terça, e aí define o time. Eu acho que depende muito. O Cássio tem uma história espetacular com o Corinthians, e eu não sei emocionalmente como que ele planeja esse encontro na Arena Corinthians, tá? Uma coisa é jogar no Mineirão ou no Independência, jogar aqui em Belo Horizonte, outra coisa é jogar em São Paulo, na Arena Corinthians. Então eu respeito muito qualquer que seja a decisão do Cássio. Se ele tiver vontade de jogar, não, eu quero jogar, eu enxergo respeito entrando em campo. Ou então, não, eu prefiro ficar de fora porque eu acho que psicologicamente eu talvez tenha algum problema. Ele é ser humano, né? Apesar de parecer um robô no gol, porque pega demais, mas ele é ser humano. Pra você, ele pode inclusive ser poupado até o goleiro. Eu acredito que tem essa possibilidade, né? Não descartaria. Não descartaria se ele vai ser poupado para esse confronto contra a equipe do Corinthians, né? Acho que pode ser, e aí teria a opção do Anderson. Vamos ver, né? A verdade é que o treino de amanhã e de domingo e de terça-feira definem então essa questão do time, também. O treino hoje foi pela manhã? Não, hoje não teve treino. Hoje não teve treino, né? Então tem treino amanhã à tarde e na terça-feira, na parte da manhã, com o time viajando à tarde. Damião, uma coisa importante para ser dita é também essa questão. Eu até falei com o João Vitor aqui no Bastidores da última sexta. Muita gente não tá levando isso a sério, mas é um impedimento para entrar no Paraguai. E aí eu tô fazendo uma prestação de serviço. Até pro torcedor que vai. Se você tá ouvindo a rádio, vai pro Paraguai e não tá com o cartão certinho aí da febre amarela, você não entra. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu fui lá pra Assunção no sorteio da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores no começo do ano. Pé quente, hein? Foi mesmo. Esse pé quente, hein? Agora já pode mandar ano que vem também. É mesmo, rapaz. Olha pra você ver, eu fui lá no sorteio dos quente, dois. Hein? Os dois chegaram à final, o Atlético e o Cruzeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Também é uma prestação de serviço. Às vezes você pode ter a dúvida que eu tinha. E qual que era a dúvida? Eu fui no posto de saúde, em Belo Horizonte, normalmente, e tomei a vacina contra a febre amarela, né? E levei o meu cartão de vacina, que é o cartão de vacina que o posto de saúde te dá. Não vale. Esse cartão de vacina não vale. Você tem que ter o certificado internacional. Isso. E esse certificado internacional tem um tempo para ele poder ser validado no gov.br. Isso. Então você tem que correr amanhã se não tomou, e se tomou, você tem que conferir se o seu cartão internacional já está atualizado. Não, se não tomou, já era. Se não tomou, você não vai ter tempo. Você tem 10 dias. Isso aí, não vai ter tempo, entendeu? Você tem que ter o cartão internacional de vacina. E esse cartão internacional, ele é através do gov.br, né? E tem todo mundo tem um cadastro. Tem um QR Code escrito Life. Isso aí. Esse é o que vale. É esse o que vale, porque eles barram mesmo. Eu vi pessoas sendo barradas em São Paulo, não de Belo Horizonte. Saiu de Confins, chegou normalmente em São Paulo, aí pra sair de São Paulo. Aí vira internacional. E aí vira internacional, é o voo pra Assunção, é a passagem e o cartão internacional de vacina. E se não tiver, não adianta chorar, não adianta espernear, fica no aeroporto de São Paulo. Agora pra sorteio, né? Pro sorteio da Conmebol, né? Que é a Sul-Americana e Libertadores, agora não, no início do ano, o presidente do Corinthians não viajou. É isso aí, eu tava tentando lembrar quem é que ficou barrado, o presidente do Corinthians. Não foi. O homem errou até nisso esse ano, hein? Nossa, errou muito, hein? Verdade. Aqui, ó, toma cuidado com esse jogador aqui, já vamos falar dele aqui. O Mura,
Aqui, ó, Moura, camisa número 34. Ele não é considerado titular. Ele tá jogando hoje contra a equipe do São Lourenço. Ele acaba de fazer o segundo dele no jogo e vira o placar. Ele marcou aos 20 do segundo tempo e tá marcando aos 45 do segundo tempo. O Racing está vencendo o São Lourenço por 2-1. Depois você procura saber quem que é esse tal de Moura aí pra poder já colocar um rapazinho próximo dele. Vamos pôr o Romero lá do lado. E se ele tiver no banco, fica, já passa perto dele rosnando. Não, é o Pero. Passa rosnando perto dele. Fala assim, ó, aqui não, Pica-Pau. Você não vai entrar hoje fazer o que você fez contra o São Lourenço, não. Aqui não, Pica-Pau, aqui é o que? Aqui é Aroeira. Aqui você quebra o bico. E com os 2 gols dele, termina o jogo. O Racing venceu o São Lourenço por 2-1 e de virada. Perdia o jogo por 1-0, acabou virando na casa do São Lourenço pelo placar de 2-1 com apenas 5 jogadores titulares. O Racing entrou em campo com 5 titulares. O Arias, que é o goleiro, o Martirena, o de Císari, o Souza e o Salas. Facundo Moura é lateral esquerdo, reserva. Marcou os 2 gols. Então, o William abre o olho, né? Pra marcar ele e isso aí. Ficar em cima. É só pra gente trazer essa informação, realmente tinha essa previsão de treino hoje, não aconteceu. O treino vai ser finalizado, então, esse time amanhã e na terça-feira, amanhã à tarde, na terça-feira de manhã, com a definição do Diniz. O Diniz ainda não definiu a equipe que vai a campo contra o Corinthians. Por isso que eu tô falando muito no pode, deve, porque nós não dá pra gente cravar uma coisa que não foi feita, né? Agora, você colocaria o time reserva, um time misto, ou colocaria o time principal contra a equipe do Corinthians, hein, ô Edu? Mescla. O jogador que precisa readquirir ritmo vai pro jogo. Aquele jogador que tá bem fisicamente, que é importante, é preservado. Acho que tem que saber lidar com o dia a dia do clube. O Diniz tem informações do departamento físico, fisiológico, ele vai saber bem quem ele escala. Tem um jogador que eu escalaria e que foi titular contra o Criciúma, e que foi bem, que é o Lucas Silva. Ele tá precisando de minutos, tá precisando de ritmo de jogo. É um jogador que inclusive foi elogiado pelo próprio técnico Fernando Diniz, porque é uma referência de Cruzeiro. Experiente, né? Ele disse da experiência e é uma referência de Cruzeiro. É um jogador que ganhou título, então sabe o que é ganhar título. E é um jogador que conhece o Cruzeiro, então tem DNA do Cruzeiro. Ele falou isso na última coletiva, o Fernando Diniz. Então eu não duvido do próprio Lucas Silva começar essa partida contra o Corinthians. Ô Damião, deixa eu só atualizar, porque faz exatamente uma semana essa questão de Gabigol. Gabigol, deixa eu só trazer aqui, porque não mudou nada, né? O Cruzeiro mostrou que pode chegar. Que é muita coisa. É muita coisa, 1.900, 2.100, não tem nada de 3. Não tem, incluindo luvas e salários, não tem negócio de 3 milhões, esquece disso, o torcedor tem que estar o pé no chão, o Cruzeiro não vai fazer, já é um sarrafo bem alto, esse salário que nós estamos falando aqui, de 1.900 com luva e 2, então, tem aí essa questão do Santos que entrou na parada, parece que tem time de fora também, mas enfim, o movimento Cruzeiro foi feito, o Gabigol sabe de todas as condições, Cruzeiro não fala disso publicamente, ninguém fala, a diretoria não fala, não se pronuncia, vamos ver onde que o Gabigol vai jogar. Uma coisa é certa, parece que ele está se acertando com o Flamengo para fazer esses jogos finais do time no Brasileiro. Ele tem contrato até o fim do ano também. Isso aí, ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, acabou de ser campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, e se ele renovar contrato lá também, não espantem não. Não espantem não, porque o Flamengo tudo pode acontecer, viu? Não, e ele é ídolo lá, né? Por isso que eu tô falando. Grandes jogadores da história recente do Flamengo, então não seria nenhum absurdo. O problema dele não é com o técnico atual, era com o Tite. O problema dele é com a diretoria, mas que também vai trocar. Vai ter eleição no Flamengo, vai ser outra diretoria, enfim, mas eu queria vê-lo aqui em Belo Horizonte. O Gabigol, um grande personagem, joga demais, ele motivado, tem muito a entregar. São 7 horas com mais 26 minutos para fechar o Cruzeiro. Quarta-feira é o Corinthians, 11 da manhã, depois é o Racing. Estaremos lá em Assunção para ver o Cruzeiro campeão internacional mais uma vez. Que assim seja. Você falou em relação à parte de desarme, né? A gente estava falando de desarme. O William é o jogador com mais desarmes no Campeonato Brasileiro. São 90 desarmes. Então, em 30 jogos do Brasileirão, já tem aí que ficar de olho no lateral pela esquerda. Já busquei informação aqui. O Panz já abriu o sorriso. O William realmente é um cara que ataca muito, mas dá aquela desarmada também. E desarma da medalhinha pra cima se precisar também.